Aqui é o professor Marcelo Oliveira, né, professor de matemática e lógica, e nós vamos então aí iniciar com a nossa preparação, né, visando aí o concurso Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, né, eu estava até aqui dando uma olhada no edital de vocês, Emida Matemática, olha, posso garantir, viu, com toda a sinceridade que eu tenho, ainda mais no dia como o de hoje, que é o Dia dos Namorados, de que não tem nada, não tem o que temer, viu? Vai ser tudo certo, vocês podem ter certeza que a matemática será amiga de vocês daqui por diante. Deixa eu só iniciar aqui a gravação. Deixa eu ver se já está gravando aqui. Eu acho que ainda não. Ah, não, já está gravando. Ah, beleza, então. Está gravando. Pessoal, então é o seguinte, né? Como eu disse para vocês, então, meu nome é Marcelo, e eu vou trabalhar aí com matemática e com raciocínio lógico, né? A gente vai aí nos preparar, né, nesses dois assuntos aí, visando aí o concurso aí da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Eu até vou compartilhar aqui com vocês uma janelinha, uma telinha, tá? Porque eu estava dando aqui uma olhada no edital de vocês, e aí é bom para a gente conversar aqui rapidamente. A gente tem pouco tempo, né? São só, vamos até as 10 horas apenas, mas já dá aí para a gente falar de bastante coisa boa, de muita coisa interessante, né? E principalmente fazer uma introdução aí nos assuntos aí que são importantes para a gente. Como vocês estão vendo, aqui eu já estou na página na parte dos anexos, tá, pessoal? Onde a gente tem aí os conteúdos programáticos, tá? E aí, o que acontece, né? São vários cargos, né, que são contemplados aí no concurso. Aí, por exemplo, esse primeiro cargo aqui, onde a gente tem aqui a prova de matemática e raciocínio lógico, né? Aí depois eu recomendo a todos que deem uma olhada, tá certo? É sempre importante que você leia o edital, esteja aí com as principais informações aí na cabeça. Afinal de contas, o edital é a regra do jogo, né? Ele é a lei, né, do certame. Então, vale a pena aí tirar um tempinho, tirar uns minutinhos aí para dar uma olhada. Então, vocês estão vendo aí que para todos os cargos, exceto aí os que estão citados, fiscal de defesa, auditor fiscal, análise de suporte, análise de gestão, nós temos aí esse programa, tá? Basicamente, né, o que nós temos aí? A parte lógica, parte de aritmética e alguma coisa de estatística, tá? Aí, quer dizer, temos aí alguns outros cargos, aqui o outro cargo de fiscal da defesa do consumidor, está idêntico, tá? Praticamente. Aqui, para auditor fiscal tributário, como vocês estão vendo, ele dividiu, né? Ele colocou aqui raciocínio lógico matemático, separou aqui com matemática financeira e estatística, dando aqui, né, a parte aqui, o conteúdo aqui de matemática financeira e aqui o conteúdo de estatística, tá? Então, assim, né, a gente vai ter aí alguma diferença de cargo para cargo, mas o principal assunto, né, do programa de vocês é a lógica, tá? A lógica sentencial, né? São as questões de raciocínio lógico. Então, eu escolhi nessa nossa primeira aula de hoje iniciar tratando desse assunto, falando desse assunto, tá? Então, hoje, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Nós vamos tratar, portanto, de lógica, tá? De lógica sentencial, que é aquele assunto que, como vocês viram, né, eu passei aqui rapidamente aqui pelo edital de vocês, é aquele assunto que é comum a todos os cargos, tá? Então, a lógica sentencial e a lógica sentencial e aritmética, ela é comum a todos os cargos. Aí a parte estatística de matemática financeira, aí alguns cargos têm, outros não. Beleza? Tá todo mundo enxergando essa telinha aí, gente? A Marluce aí. Vai dar tudo certo. Tá todo mundo vendo aqui a telinha? Sim, uma telinha branca? Sim? Ah, beleza, então. Então vamos embora, porque o tempo nosso é muito curto e eu já quero aí falar de coisa boa aqui com vocês. Olha só, o que acontece? Nós vamos então iniciar, né, o nosso estudo. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje de lógica, tá?
de lógica, lógica sentencial ou lógica proposicional, né? Que é o nome aí que se dá para essa área que nós vamos estudar também. E aí, o primeiro passo que a gente vai dar, né, é super importante, né, gente, que preciso de bastante atenção de vocês. Esse não é um assunto aí complicado, mas é um assunto que exige aí um pouquinho de concentração. Primeira coisa importante que a gente tem que fazer é esclarecer aqui uma diferença, tá? A diferença que existe entre raciocínio lógico e lógica. Porque as bancas, de uma forma geral, elas costumam aí confundir bastante esses dois conceitos e, por tabela, os candidatos acabam confundindo também, tá? O que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico, basicamente, ele é um conjunto de assuntos, um conjunto de conteúdos, na maior parte das vezes ligado à matemática, em que é necessário um trabalho, é necessário em que você vai ter uma característica mais interpretativa nas questões, tá? São aquelas questões em que você tem mais texto, né? São aquelas questões em que você vai ter uma necessidade de uma abstração maior, uma interpretação um pouco maior. Então, raciocínio lógico, convencionou-se chamar todas as questões que tenham essa característica, tá bom? Agora, quais são os assuntos específicos que fazem parte de uma prova de raciocínio lógico? Aí, gente, depende da banca. Cada banca vai colocar um determinado conjunto de assuntos diferentes aí naquilo que ela chama de raciocínio lógico, tá? Então, tem banca que, por exemplo, considera que aritmética é raciocínio lógico. Tem banca que considera que probabilidade é raciocínio lógico. Tem banca que considera que razão e proporção é raciocínio lógico. Ou seja, isso aí vai variar muito de banca para banca, tá? Agora, existe algum denominador comum? Existe algum assunto em que todas as bancas consideram como fazendo parte de uma prova de raciocínio lógico? Sim. Existe um assunto que eu posso dizer que faz parte de toda a prova de raciocínio lógico, que é qual? É esse aqui, a lógica sentencial, tá? A lógica sentencial, ela aparece em todas as provas de raciocínio lógico, inclusive a de vocês, para todos os cargos, como nós acabamos de ver, tá bom? Agora, o que é a lógica sentencial? Ou o que é a lógica, né? De uma forma geral. A lógica, na verdade, gente, é uma área da filosofia, tá? Por incrível que pareça, lógica nem é matemática, viu? Lógica não é matemática. Lógica é uma área da filosofia aonde nós iremos trabalhar com técnicas de argumentação, ou seja, são as técnicas que nós utilizamos para validar ou invalidar uma determinada argumentação. Parece uma coisa difícil falando assim, mas não é não. Pensa comigo o seguinte, quando alguém te apresenta um argumento, né? O tempo todo as pessoas estão argumentando com a gente, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Quando alguém te apresenta um argumento, o que é que você quer fazer? Você quer saber se aquele argumento que te foi apresentado é válido ou não, certo? Não é isso que você quer? Alguém te apresentou um argumento, você quer saber se aquele argumento é válido ou não, né? Pois muito bem, a lógica é aquele conteúdo, é aquele conhecimento que vai nos dar ferramentas para fazer isso, certo? Então, a lógica é um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas que vão me permitir dizer se um argumento que me foi apresentado é válido ou não. Tá certo? Entendido isso? Então, é a lógica que nós vamos, portanto, começar a estudar aqui. Agora, né? Como você pode, então, perceber, quer dizer, como a lógica está muito associada, né? A lógica ela está muito associada à argumentação, né? Ela vai me permitir fazer, né, a análise aí dos argumentos que me são apresentados. A lógica, portanto, ela está muito ligada aqui, à comunicação, né? A lógica está muito ligada à comunicação. E todo mundo sabe disso, inclusive vocês estavam tendo uma aula agora há pouco aí de português, né, com o professor de português. Como é que a gente se comunica no nosso dia a dia, na nossa vida? A gente se comunica através de frases, através de sentenças. É ou não é verdade? Assim que a gente se comunica, através de frases,
né? E aí imagine que eu coloque aqui, então, né, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, 3 frasezinhas. Vamos supor que eu coloque aqui essa primeira frase, que é o menino é bonito. Primeira frase, tá? Primeira frasezinha de hoje. Outra frase, está chovendo? Está chovendo? Interrogação. E outra que seria assim, ó, ah, meu Deus. Assim, né? Pronto. Então, nós temos aí essas 3 frasezinhas, correto? Que são frases aí comuns, como aquelas aí que a gente está acostumado a usar aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Agora, entre essas frases, a gente consegue perceber uma diferença, não consegue? Qual que é a diferença que a gente observa entre elas, assim, olhando rápido, de uma maneira geral? Pessoal, a gente consegue perceber que a principal diferença entre elas é a pontuação, né? Repararam? Que são frases em que a gente tem pontuações diferentes, não é isso? Vocês vão estudar lá depois com o professor de português que as frases, elas são classificadas de acordo com a sua pontuação, né? Essa primeira frase aqui, por exemplo, né? Ela termina com ponto final. A gente diz que essa frase que essa sentença, essa frase, é uma sentença declarativa, né? Termina com ponto final. Ela pode ser uma declarativa afirmativa ou negativa, vocês vão estudar isso depois, mas ela é uma sentença declarativa. Já essa segunda aí, ela termina com ponto de interrogação, dizemos que esta é uma sentença interrogativa, né? A terceira termina com ponto de exclamação. Nós vamos dizer que essa já é uma sentença exclamativa. Não é verdade? Muito bem. Então, o que acontece? Vamos, então, voltar a nossa atenção para essa primeira aqui, tá? Essa vai ser a mais importante para a gente. E que tipo de sentença é essa? Essa sentença é uma sentença declarativa, não é verdade? Porque termina com pontinho final. Além de ser uma sentença declarativa, eu posso dizer dela? Eu posso dizer que ela é uma sentença que possui um sentido completo, não é verdade? Quando eu falo o menino é bonito, eu já entendo completamente a ideia que está sendo passada ali. Eu não tenho margem para nenhum tipo de questionamento. É o contrário, por exemplo, é diferente, por exemplo, se eu colocasse para vocês, se eu falasse para vocês assim, eles venceram. Eles venceram. Concorda comigo que essa sentença, simplesmente, eles venceram, ela não possui sentido completo? Afinal de contas, eles quem? Né? Me roubaram. Isso não tem sentido completo. Quem me roubou? Não é verdade? Mas essa aqui não. Essa aqui é uma sentença declarativa de sentido completo. E isso vai ter uma consequência super importante, que é o seguinte: quando a sentença ela é declarativa e de sentido completo, eu posso fazer dela uma avaliação, eu posso fazer um juízo, um julgamento dela. Eu posso avaliar essa sentença como verdadeira ou falsa. Não é verdade? Basta que eu conheça o contexto, eu vou poder avaliar essa sentença como verdadeira ou falsa. Eu posso dizer que essa sentença é verdadeira ou posso dizer que ela é falsa. Pois muito bem. Então eu vou concluir com isso que eu tenho aqui nessa primeira posição aqui uma sentença declarativa de sentido completo e que, portanto, pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, certo? Pois muito bem. A isso nós vamos dar um nome. A isso nós vamos chamar de proposição. Proposição, que é o conceito mais importante da lógica sentencial, certo? Portanto, isso aqui é uma proposição, certo? Então, gente, a proposição é a matéria-prima da lógica sentencial. A proposição, ela está para a lógica, assim como o número está para a matemática, ou como as frases estão para o português, e etc, etc. Tá? Então, proposição é uma sentença declarativa de sentido completo e que pode ser julgada, que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Certo? Muito bem. Então,
a primeira coisa importante, né, da qual a gente tem que sair daqui hoje, a gente tem que sair hoje sabendo fazer, tendo essa capacidade, é reconhecer uma proposição. Isso é fundamental da gente, não só hoje, como daqui para frente, tá? É poder olhar para uma sentença, é olhar para uma frase e poder dizer, opa, você é proposição. Ou então, não, você não é proposição. Primeira habilidade que eu tenho que ter é essa. E para isso, eu vou me valer de quê? Da definição, né? Ela não tem que ter não tem que ser uma sentença declarativa de sentido completo e que possa ser avaliado como verdadeiro ou falso. Então, facilmente a gente percebe que essa aqui, por exemplo, ó, está chovendo. Isso não é proposição. Além de ser interrogativa, pensa bem, está chovendo? Eu posso avaliar isso como verdadeiro ou falso? Não, isso é uma pergunta. E essa outra aqui, ó? Ah, meu Deus. Isso aqui nem se fala, né? Ah, meu Deus. É verdadeiro ou falso? Vai saber, né? Vai saber. Então, essas sentenças não são, portanto, proposições. Então, a primeira habilidade que eu tenho que ter é essa, tá? Agora, é claro que nesse caso aqui, está muito fácil, né, de eu identificar. Se por acaso eu tiver dúvida, basta que eu recorra a dois princípios, tá? Que são super importantes na hora da gente dizer se uma sentença é proposição ou não. Que princípios são esses? O primeiro deles é o que a gente chama de princípio da não contradição, tá? Princípio da não contradição. O que significa o princípio da não contradição? Acho que o próprio nome já está te indicando, né? Pensa bem, uma proposição ela não pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Não é isso? Verdadeira ou falsa. Então, gente, uma proposição jamais vai poder ser avaliada das duas maneiras ao mesmo tempo. Eu nunca vou poder dizer que uma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de princípio da não contradição. E isso serve, como eu tinha dito anteriormente, para a gente poder identificar as proposições, né? Então, se uma sentença ela pode ser avaliada a mesma sentença pode ser avaliada tanto como verdadeira como falsa, ela não é proposição. Está fora dessa nossa análise. Tá? Então, esse é o princípio da não contradição. E o outro princípio é o que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Tá? Princípio terceiro excluído. Esse princípio do terceiro excluído, ele também é válido para todas as proposições, e eu acho que o próprio nome dele aqui já indica o que ocorre. Eu não disse para vocês que as proposições elas podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas? Eu não falei isso? Falei, né? Não sei se alguém ficou se perguntando aí, mas verdadeiro e falso, será que tem alguma outra possibilidade? Não. É isso que diz esse princípio. Tá? Uma proposição pode ser avaliada apenas como verdadeira ou falsa. Não cabe nenhum outro tipo de julgamento a respeito dela. Verdadeira ou falsa e só. Por isso que a gente chama de terceiro excluído. Só tem duas possibilidades. Tá? Então, aqui não tem, talvez, aqui não tem, pode ser, aqui não tem, quem sabe, ou outras possibilidades. Aqui tem que ser ou verdadeiro ou falso. Então, se uma sentença ela pode ser avaliada de alguma maneira que não seja verdadeiro ou falso, ela não é proposição. E aí ela não é do nosso interesse nesse curso. Tá legal? Então, gente, essa é a primeira parte, né? Então, a gente tem que saber identificar as proposições, né? Olhar para elas e poder dizer se é ou se não é, né? Basta lembrar da definição. Proposição é toda sentença declarativa. Em declarativa, lembra, tem que terminar com ponto final. Então, se termina com interrogação, com exclamação, com reticências, sei lá se tem alguma outra pontuação, não é proposição, tá? Sentença declarativa, de sentido completo, e que, portanto, pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Caso eu fique em dúvida, eu lanço mão desses dois princípios.
Eu vou me lembrar que eu não posso avaliar uma proposição como verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e a ela nem cabe uma outra avaliação que não seja verdadeira ou falsa. É o que dizem esses dois princípios. Certinho? Tranquilo? Todo mundo, então, consegue olhar para uma sentença a partir de agora e dizer se ela é proposição ou não? Sim? Sim, pessoal, ou não? Acho que sim, aí, tá vendo? Ah, tenho certeza que sim, viu? Vocês vão, aos poucos, vocês vão perceber no decorrer do curso que esse assunto é um assunto novo aí para a maior parte de vocês. Quem está fazendo o concurso aí pela primeira vez, nunca fez uma prova de raciocínio lógico, né? Vai estar estudando esse assunto pela primeira vez. Vocês podem ter certeza. Ele parece meio estranho, né? Eu falei no começo que era professor de matemática e lógica, né? E aí estou aí falando aí dessas coisas todas, mas daqui a pouco você se acostuma. Essa parte ela é assim mesmo. Vamos com fé que vai dar certo. Gente, ó, o que que acontece? Então, a partir de agora, a gente já consegue dizer se uma sentença é proposição ou não. Essa é a primeira habilidade que nós temos. Uma vez dito isso, né, a gente precisa saber que as proposições, elas se dividem em dois grupos. A gente pode classificar as proposições em dois grupos diferentes. Dá uma olhada aqui comigo nesse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui esses dois exemplos. O primeiro é o seguinte: olha aqui essa sentença. Até o céu, olha aqui, o céu é azul. E aí, isso é proposição? Sim ou não? Sim, exato, Alana. Com certeza. Isso é uma proposição, tá? Isso não é uma sentença, gente. Não tem mistério aqui, ó. Isso não é uma sentença declarativa e de sentido completo? Proposição. Posso avaliar isso como verdadeiro ou falso? Claro, correto? Agora, olha essa outra aqui, ó. E se eu falar assim, ó, o céu é azul e a terra é redonda, tá? E essa segunda é proposição? Claro, claro. Estão vendo como que vocês já estão conseguindo identificar? É isso, né? Viram como é simples? Muito bem. Então, essas duas são proposições, porque são ambas sentenças. Mas vocês estão preocupados com a prova já? Mas nós começamos a conversa agora, vocês têm que aproveitar o processo. Olha, e se eu falasse para vocês que só com o conceito de proposição a gente já consegue resolver muita questão? Muita questão. Tá? Depois, se der tempo aqui no final da aula, eu coloco aqui algumas para a gente fazer, tá bom? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui duas proposições, né? Duas proposições. Agora, dá uma olhada aqui comigo. Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a diferença entre elas? Eu acho que, assim, salta à vista aí, uma é maior que a outra, né? Uma é maior do que a outra, na verdade. Dá uma olhada nessa primeira aqui. O céu é azul. Veja o seguinte, essa primeira proposição, será que eu consigo subdividir essa proposição em proposições menores? Veja o que eu estou dizendo. Será que eu consigo dividir essa proposição em proposições menores? Ora, de forma nenhuma. Se eu tentar subdividir essa sentença, é isso aí. Se eu tentar subdividir essa sentença, as partes vão deixar de ser proposição. Por exemplo, se eu divido aqui, ó, vai ficar um pedaço assim, ó. O céu é. O céu é proposição? Não, porque não tem sentido completo. E aqui, ó, azul. Azul é proposição? Azul, simplesmente a palavra azul, ponto. É proposição? Claro que não tem sentido completo. Correto? Então, o que que acontece? Eu não consigo subdividir esta sentença em proposições menores. Se eu tentar, as partes vão deixar de ter a característica de proposição.
Então, quando isso acontece com uma proposição, ela vai receber um nome. Nós vamos chamar essa proposição de proposição simples, tá? Proposição simples. Então, a proposição simples é aquela que eu não consigo subdividir em proposições menores, diferentemente da posterior, dessa segunda aqui, ó. Né? Essa segunda, ela é uma proposição, não é? Ela é proposição, tá? Agora, essa segunda, eu consigo subdividir em proposições menores? Consigo, consigo. Veja bem, né? Eu posso colocar aqui, ó, uma divisão aqui, ó, exato, ó, vai ficar o céu é azul, é proposição? Sim. A terra é redonda, é proposição? Sim. Então, eu consigo subdividir essa aqui em duas proposições menores. Logo, esta sentença vai ser diferente. A ela nós vamos dar um nome. Nós vamos chamar essa sentença de proposição composta. Tá? Na matemática, tem um monte de coisa que é classificada dessa forma, né? Simples e composto. Não é verdade? Então, proposição simples, né, por definição, é aquela que eu não consigo subdividir em proposições menores. Agora, aquela que eu consigo subdividir, aí ela é chamada de proposição composta. Certinho? Muito bem. Aí o que acontece? Gente, pensa agora aqui comigo, né? Se eu pegar essa proposição composta, né, e aí ela se encontra, concorda comigo que eu posso então dizer, não seria incorreto dizer, que na verdade a proposição composta, o que ela é? Ela é um conjunto de proposições simples. Não é verdade? Concorda comigo que, então, se uma proposição composta é aquela que eu consigo subdividir em proposições menores, eu posso, então, dizer que uma proposição composta, ela é formada por duas proposições simples coladas. Não é verdade? Ela é um conjunto de proposições simples. Uma proposição composta, ela é formada por duas proposições simples coladas, juntas. É ou não é? Posso afirmar isso? Posso afirmar isso? Com certeza posso. Então, uma proposição composta é formada por duas ou mais proposições simples coladinhas. Certo? Ora, do que eu preciso, então? Do que eu preciso, então, para formar uma proposição composta? Acabei de falar. Preciso da cola. Preciso da cola. Claro. Né? Se uma proposição composta são duas proposições simples coladas, eu preciso da cola. Quem é a cola? A cola é esta palavrinha aqui, ó, né? Essa palavrinha E, tão pequenininha, mas de tanta importância. É ela quem está juntando as minhas duas proposições simples para eu formar uma proposição composta. Essa palavra vai ter um nome. Essa palavra vai se chamar conectivo. Conectivo. Então, o conectivo é a palavrinha que nós vamos usar para formar proposições compostas. É a palavrinha que vai unir duas ou mais proposições simples para eu formar uma única proposição composta. Entendido isso? Sim? É, ótimo, ótimo. Perfeito. Então, o que acontece? Aí, então, nós vamos, então, passar para a nossa segunda habilidade. A segunda habilidade hoje que a gente vai adquirir e que vai nos permitir resolver muitas questões. Né? A primeira habilidade nós já temos, que é qual? Que nos permite resolver questões. É identificar uma sentença como proposição. Eu já consigo fazer isso. Eu já consigo olhar para uma sentença e dizer se ela é proposição. Né? Qual que é a segunda habilidade que o candidato tem que ter para resolver a prova, então, as questões de lógica, na prova de raciocínio lógico? Ora, proposição não tem que ser avaliada como verdadeiro ou falso? Não é? Essa não é a característica da proposição? Toda proposição eu posso dizer se é verdadeiro ou falso?
Verdade. Então, a nossa segunda habilidade que a gente tem que adquirir é essa. Eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que poder olhar para uma proposição e dizer: ah, proposição, você é verdadeira. Ou então, não, proposição, você é falsa. Eu tenho que poder saber fazer isso. Né? É a segunda coisa importante que a gente vai aprender, então, na aula de hoje. Bom, o que acontece? É aí que entra o fato dela ser simples, dela ser composta. Quando a proposição é simples, essa avaliação é direta. Ela depende do contexto, né? Ah, deixa eu ver aqui. Lucilene levantou a mão, Luciane. Você quer fazer uma pergunta, Lucilene? Eu não sei se vocês estão conseguindo. O microfone de vocês está aberto? Deixa eu ver. Acho que o microfone de vocês está aberto, não está? Ah, não, está desativado, está desligado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar ele. Hum. Ah, gente, eu não estou conseguindo, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui individual. Lucilene, eu não estou conseguindo ativar aqui o microfone seus. Se você puder colocar no chat, tá? Que aí fica melhor. Que aí eu pego aqui. Tá bom, pessoal? Aí na próxima eu peço aqui para o pessoal ativar o microfone seus na hora de criar aqui a sala, porque eu não estou conseguindo. Tá só o chat. Tá bom? Vamos combinar assim hoje. Aí na próxima eu acho importante, né, vocês participarem. Aguardo sua dúvida, então, tá, Lucilene? O que acontece, então? Como eu estava dizendo, né? Qual que é a nossa habilidade agora? O que a gente tem que saber fazer? Além de reconhecer a proposição, nós já sabemos. Próximo passo é dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Aí vai entrar em cena esse conceito. Por quê? Ora, porque quando a proposição é simples, é muito fácil a gente dizer se ela é verdadeira ou falsa. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Essa sentença aqui, por exemplo, o céu é azul. Perfeito, Alana. Se a vírgula também se encaixa como conectivo. O que acontece? A gente vai estudar os conectivos, tá? Quais são? E nós vamos ver que sim, em algumas situações, os examinadores eles gostam bastante de fazer isso para tentar confundir os candidatos. Às vezes, os conectivos eles ficam subentendidos é, por vírgula, tá? Então, aí, isso são coisas que a gente vai prestar bastante atenção. Pode acontecer. Muitas vezes, os conectivos eles ficam subentendidos. Por exemplo, quando eu falo assim, dá aqui um exemplo. Se eu falar uma frasezinha, uma proposição assim, se sair de casa, leva o guarda-chuva. Se sair de casa, vírgula, leva o guarda-chuva. Nessa vírgula, eu tenho subentendido um conectivo aí, que é o conectivo então. A gente vai estudar depois, daqui a pouco. Tá? Então, pode acontecer. Mas isso a gente vai tratar depois. Tá? A gente vai ver isso com detalhe posteriormente. Nesse momento, né? Então, ó, a resposta é sim. Tá? Ok. Então, vamos lá. Nesse momento, o que nós queremos? Nós queremos aprender a dizer se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. É esse que é o nosso objetivo. Pois muito bem. Vai depender se ela é simples ou se ela é composta. Quando a proposição é simples, é fácil, é direto. Depende do contexto. Por exemplo, se eu falo o céu é azul, você consegue dizer que essa proposição é uma proposição verdadeira. Ué, você já olhou o céu aí? Agora não, porque agora está de noite. Mas durante o dia, se você olha o céu, você vê que ele é azul, você já sabe que então, essa sentença é uma proposição de valor lógico verdadeiro, não tem mistério. Tá? Então, em geral, a gente avalia as proposições simples conforme o contexto. A Terra é redonda, proposição de valor lógico verdadeiro. 4 é maior do que 10, proposição simples de valor lógico falso. 15 é divisível por 4, proposição simples de valor lógico falso, etc, etc, etc. O que pega mesmo é essa aqui, ó, a proposição composta. Esta proposição aí, por exemplo, o céu é azul e a terra é redonda. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Aí, esse aqui é o problema. Certo?
Por quê? Porque isso vai depender de dois fatores. Evidente, dos valores lógicos das proposições simples, né, que compõem essa minha sentença, mas principalmente isso vai depender do conectivo. É por isso que ele é tão importante. Então, o conectivo, ele é duplamente importante na lógica, tá? Duplamente importante. Primeiro, porque somente com conectivos eu consigo formar proposições compostas. Toda proposição composta precisa de conectivo. E segundo, é ele quem determina se a proposição composta formada é verdadeira ou se ela é falsa. É esse carinha aqui que vai dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Agora, para ir, evidentemente, né, de encontro ao nosso objetivo, que é poder dizer se uma proposição composta é verdadeira ou se ela é falsa, a gente tem que saber quais são os conectivos e de que forma, de que maneira eles influenciam o resultado, verdadeiro ou falso, naquelas proposições em que eles estão inseridos. Tá? Bom, são muitos conectivos, professor? Você deve estar se perguntando. Não, depende do que você acha muito. São só 5. Tá? Temos que conhecer todos? Não. Mentira. Claro, né, pessoal? Claro que nós temos que conhecer todos. E muito mais do que conhecer, nós temos que ser amigos deles. Certo? Os conectivos serão os nossos grandes amigos daqui para frente e a gente tem que saber, né, deles com muita intimidade, tá bom? Porque isso aqui vai nos permitir resolver muitas questões, acertar, garantir pontos e passar no concurso. Então, vamos lá. Primeiro conectivo, então, que a gente vai estudar, né, dentro da lógica, vai ser esse, né, que inclusive eu já citei aqui no exemplo anterior, que é o conectivo e, tá? É o conectivo e, a palavrinha e. Quando a gente forma uma proposição composta com o conectivo e, dizemos que a gente tem uma conjunção, tá? O que acontece? A banca de vocês, que é a FCC, né, se não me engano, ela não costuma cobrar muito essas denominações, não. Outras bancas já gostam mais. IBFC gosta bastante, IDECAN gosta bastante também. Mas assim, né, o conhecimento não ocupa espaço, tá? Então, vale a pena a gente saber aí os nomezinhos de cada conectivo. Então, quando eu tenho uma proposição composta formada com o conectivo e, dizemos, então, que a gente tem aí a chamada conjunção, tá? Conjunção. Por exemplo, né, eu dei aquela hora, a terra redonda, o céu é azul e a terra é redonda, é uma conjunção, né? Ou esse outro caso aqui, ó, esse outro exemplo aqui, ó, tá? 4 é ímpar, 4 é ímpar, e 9 é divisível por 3. Tá bom? Isso é uma conjunção. Por que isso é uma conjunção? Porque é uma proposição composta, veja, formada aqui ó, por duas proposições simples, estão vendo? E as duas estão conectadas com e. Tá bom? Então a pergunta é o seguinte: 4 é ímpar e 9 é divisível por 3. Isso é verdadeiro ou falso? Ou seja, nós precisamos saber, eu disse para vocês que o responsável, né, por fazer esse julgamento é o conectivo. Aí, verdadeiro, né? Vamos ver. Quem vai indicar é o conectivo. Então, nós precisamos saber de que forma o conectivo define o resultado dessa sentença, a avaliação lógica dessa sentença. Então, nós vamos ter em mente o seguinte. Vamos supor que a gente tenha duas proposições, igual o caso dessa aqui. Ó. Eu tenho uma proposição primeiro, que eu vou chamar de P, uma proposição P qualquer, que no caso desse exemplo aí é 4 é ímpar, tá? E eu tenho uma proposição, uma segunda, que eu vou chamar de Q, uma proposição qualquer, que no caso desse exemplo seria 9 divisível por 3, tá bom?
Então, eu tenho P e Q. Duas proposições simples. Concorda comigo que se eu tenho duas proposições simples, uma P e outra Q, eu tenho quatro situações diferentes. Quatro situações diferentes. Pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda também. Num caso geral, genérico, né? Pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Pode ser que a primeira seja falsa e a segunda verdadeira. E pode ser que as duas sejam falsas. Né? No caso geral, é isso. É isso aí. Nesse caso, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Né? Num caso genérico, eu vou ter essas quatro possibilidades. Então, imagine que eu pego essas duas sentenças e conecte, assim como foi no exemplo anterior, com o conectivo E. E aí, veja só, minha gente, eu vou usar esse símbolozinho aqui, ó, para o E, tá? É o famoso acento circunflexo, lembra? Tem que saber esse símbolo? Ah, isso aqui tem que saber demais, tá? É a mesma coisa, ó. Essa cruzinha aqui, ó, lá na matemática, ó, não é mais? Então, a partir de agora, você vai ter em mente, o chapéu famoso, exatamente, Ivani, famoso chapeuzinho, tirou daqui, era isso que eu queria falar e tinha esquecido, chapeuzinho, tá? Então, o chapeuzinho, para a gente, não é nada de circunflexo, isso é coisa lá da aula de português, são assuntos menores, viu? O chapeuzinho, para a gente agora, representa o conectivo E, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos ter em mente o seguinte, toda vez que eu tiver uma proposição composta formada com o conectivo E, se as duas proposições simples que a compõem forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí o resultado será falso. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, aí o resultado será falso. E se as duas forem falsas, o resultado será falso também. Certo? Logo, uma proposição composta, quando ela é formada com o conectivo E, só vai ser verdadeira se as duas que a compõem forem verdadeiras. Logo, veja bem, o que eu posso dizer dessa primeira sentença aqui? Ó? 4 é ímpar. 4 é ímpar, gente? 4 é ímpar? É falso. E 9 divisível por 3? 9 divisível por 3 é verdadeiro. Porém, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, nós sabemos que o resultado lógico dessa proposição é falso. Essa proposição é falsa. Perceberam? Então, o que, que acontece? Nessa tabelinha, nós temos, então, resumido, né, as possibilidades, né, ou seja, a influência que o conectivo E exerce nas proposições compostas das quais ele participa. Essa tabela recebe um nome. Nós chamamos essa tabela de tabela verdade. Certo? Tabela verdade. Então, cada conectivo vai ter uma tabela verdade. E o que é a tabela verdade? A tabela verdade, ela representa a influência que o conectivo tem no resultado lógico da proposição onde ele participa, da qual ele participa. Tá bom? Então, assim, né? Você deve estar pensando aí, né? Puxa vida, né? Então, para eu poder dizer se uma proposição composta ela é verdadeira ou falsa, eu vou ter que memorizar, né? Que memorizar a tabela verdade do conectivo, né? Se você pensou isso, você está certo. É verdade. Temos que saber essa tabela verdade. Mas quando eu falo tem que saber a tabela verdade, não significa que você tem que fotografar ela na sua cabeça, não. Às vezes tem até gente que tem essa facilidade, né? Mas significa que você tem que entender o que está acontecendo nela, que é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que é o seguinte,
Olha para a tabela. O que você está vendo? Você está vendo que, se o conectivo for E, ele só vai ser verdadeiro se as duas proposições que formarem forem verdadeiras. É isso que essa tabela está dizendo para a gente. E se você sabe isso, não precisa você decorar a tabela em si, fotografar a tabela em si. Tá? Ou seja, não tem estresse nenhum aqui. Né? Aqui é tudo na tranquilidade e no amor. Né? Como não poderia deixar de ser no dia de hoje. Tá? É no amor, tá bom? Só você olhar para a tabela e entender o que está acontecendo. Né? Muito bem. Aí o que acontece? Né? Eu falei para vocês que são quantos conectivos? Quem lembra aí? Quantos eu falei que são? São 5, né? São 5, exatamente. 5 ao todo. Eu não sei, acho que não vai dar tempo da gente ver os 5, tá? Eu vou ver com vocês aqui os 3 mais importantes, né? Quando eu falo mais importantes, são os que aparecem mais em prova, tá? Nós vamos ver os 3 mais importantes. Um já foi. E aí os outros 2 que são importantes também, mas aparecem menos em prova, aí a gente vê no nosso próximo encontro, tá bom? Então, segundo, tá? Segundo. O segundo é aquilo que a gente chama de disjunção, tá? Disjunção. Primeiro é conjunção. Conjunção é e. E o que é a disjunção? Disjunção, gente, é quando eu uso o conectivo ou, tá bom? É quando eu uso o conectivo ou, certo? Por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma sentença assim, ó. 10 é maior que 15 ou 9 é ímpar. Perceberam? 10 é maior que 15 ou 9 é ímpar. Isso é uma disjunção. Por quê? Porque nós temos aqui o conectivo ou aparecendo. Tá? Então, como que eu sei se essa sentença ela é verdadeira ou falsa? Porque, veja, 10 é maior do que 15, eu sei, isso é uma sentença falsa. Né? 9 é ímpar, é verdadeiro. Agora, qual que é o resultado lógico dessa sentença? Vamos lá. Imagine que eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. Eu tenho 4 possibilidades para elas. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas, ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou vice-versa. Né? Não tem outra possibilidade. E aí, eu quero conectar as duas com ou. Estou vendo que vocês já estão lembrando aí, né? Quero conectar as duas com ou. Não é isso? Olha o sinalzinho aí para o ou. É o chapeuzinho invertido. Certo? Chapeuzinho invertido. Tem que saber esses símbolos, tá, gente? Tem que saber esses símbolos. Bom, vamos lá. Imagine que eu tenho, então, uma proposição composta formada por disjunção, formada com ou. Nós vamos ter em mente o seguinte. Se as duas são verdadeiras, a minha proposição formada será... Poxa, desculpa, coloquei errado. Verdadeira. Verdadeira. Se uma é verdadeira, mas a outra é falsa, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, resultado verdadeiro. Se uma é falsa e a outra é verdadeira, aí o resultado é verdadeiro. E se as duas são falsas? Se as duas são falsas, resultado falso. Tá aí, então, a tabela verdade do meu conectivo. Certo? Logo, o que a gente pode concluir com isso? Né? Preciso fotografar a tabela na minha cabeça? Não. Basta que eu olhe para ela e entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, quando o conectivo utilizado é o ou, ela só vai ser falsa se ambas forem falsas. Em qualquer outra circunstância, ela vai ser verdadeira. Logo, essa aqui, ó, 10 é maior que 15 ou 9 é ímpar. Essa sentença é o quê?
ela é uma sentença de valor lógico verdadeiro. Essa sentença é verdadeira. Por quê? 10 é maior do que 15 é falso. 9 é ímpar, é verdadeiro. Como a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, valor lógico verdadeiro. Né? E aí você vai perceber. Tá vendo como que é o conectivo que manda? Tá vendo como é que é o conectivo que manda? Imagine que eu trocasse o ou por e, mas mantivesse as mesmas proposições simples. E aí? Aí, Lizeni tá atenta aí, é isso aí. Se eu troco o ou por e, ela continua sendo verdadeira? O que é que você me diz? Não. Se eu trocar só o conectivo, mesmo mantendo as mesmas proposições simples, ela passa a ser falsa. Perceberam? Mantenha a mesma. Troco só o conectivo, só a palavrinha. De ou para e. De verdadeiro, ela torna-se falsa. Perceberam? Mas, gente, vocês não acham isso bacana demais, não? Puxa vida, hein? Puxa vida. Que coisa sensacional, né? Mas o tempo nosso está acabando. O tempo nosso está acabando. Depois você pensa nisso, né? Estou vendo que a Ana Flávia já está até aí aguardando. Deixa eu ver com vocês aqui. Muito interessante, né, não, Laiane? Muito interessante. Deixa eu falar com vocês aqui, conforme eu tinha prometido, do último. Último não, né? Eu disse que são 5 conectivos, mas o tempo nosso é curto. Eu vou falar aqui dos 3 principais, os 3 mais importantes. E o terceiro aqui, ó, que é o condicional, tá? Condicional, condicional. Gente, condicional é quando eu uso qual conectivo? É quando eu uso se então, tá? Se então. Quando eu uso o conectivo se então. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Dá um exemplo, professor. É claro, eu falei uma agora há pouco, mas vai outra aí, ó. Se 9 de novo? Não, vamos pegar outro número. Se 12 é múltiplo de 3, então, de 3 não, vamos pegar outro número. Vamos pegar 7, tá? Então, 5 é par. Se 12 é múltiplo de 7, então 5 é par. Olha que sentença curiosa, né? Bom, 12 é múltiplo de 7, eu sei, né? É falso. E 5 é par também é falso. Mas o que não importa. O que importa é o seguinte: veja, esta é uma proposição condicional. Por quê? Porque eu tenho aqui os conectivos, ó. Se e então. Perceberam? Muito bem. Agora, essa sentença é verdadeira ou ela é falsa? Ah, vamos lá. Ó, mesmas características, né? Mesma característica. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Mesmas possibilidades. Né? Muito bem. Eu tenho 2 proposições simples. E aí, assim como no exemplo, eu vou conectar as duas com se então. Como é que eu simbolizo isso? Sim, ó. Com uma setinha única. Tá vendo? Esse é o sim então. Tá? Esse é o sim então. Setinha 1. Vamos lá. Como é que vai ser? Fácil. Se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, resultado falso. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, resultado verdadeiro. Se ambas forem falsas, resultado verdadeiro também. Pronto. Certo? Pronto. Então, tá aí. O que está acontecendo com essa tabela? O que está acontecendo com essa tabela? Ela só vai ser falsa, uma condicional só é falsa, uma condicional
só é falsa se a primeira é verdadeira e a segunda falsa. Só. Em qualquer outra circunstância, ela é verdadeira. Tá? É claro que é claro que é o seguinte, essa aqui é um pouquinho mais difícil de memorizar, de ter na cabeça. Então aqui a gente usa muito assim, um macetezinho que é o seguinte. Antigamente tinha nas novelas uma atriz que era a Vera Fischer, tá? Aí a gente decora assim, ó, Vera Fischer, eu nem sei se o nome dela escreve assim. Vera Fischer é falsa. Você usa assim para você decorar. Só VFF. VF é F. E aí você já sabe que as outras circunstâncias é verdadeira, tá? Olha só, o que que acontece? Isso, o resto é verdadeiro, é isso aí. Vera Fischer é falsa, o resto é verdadeiro, tá? Aí o que que acontece, minha gente? Isso aqui, ó, não contraria as leis da física, não, viu? Viu vocês falando aí? Eu sei que parece esquisito, porque afinal de contas, né? Se você está com Vera Fischer falsa aí na cabeça, você já sabe. Essa sentença aqui, ó. Se 12 é múltiplo de 7, então 5 é par. Por mais esquisito que isso pareça ser, essa sentença é o quê? Verdadeira ou falsa? Essa sentença, ela é verdadeira. Essa sentença é verdadeira, do ponto de vista lógico, né? Afinal de contas, ó, 12 é múltiplo de 7. Isso é falso. 12 não é múltiplo de 7. 5 é par. É falso também. Proposição condicional, se as duas são falsas, o resultado é verdadeiro. Tá? É esquisito? Não. A princípio pode até ser. Mas aí na próxima aula nossa, eu explico para vocês o porquê dessa tabela ser desse jeito. Não cai em prova, não, mas sempre é bom saber. Para prova, basta a Vera Fischer. Tá? Vera Fischer é falsa. É esquisito, né, Divana? Eu concordo, é esquisito. Mas eu explico para vocês isso com calma aí na próxima, tá? Vera Fischer é falsa. Significa o seguinte: se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, resultado falso. Nas outras possibilidades, ela será verdadeira. Tá bom? Gente, então, ó, aprendemos os três principais conectivos. Faltam ainda dois, mas o tempo nosso aí já vai se esgotando. Deixa eu só colocar na Flávia aqui como organizadora. Acho que foi. Ah, beleza. Já está. Ela vai falar, conversar aí com vocês agora. Só que aí é o seguinte, né? Dessa primeira aula, qual que é a impressão que vocês têm? Parece que vai ser fácil, né? É ou não é? Parece que vai ser fácil, né, não? Gente, então é o seguinte. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Nesse Dia dos Namorados, né? Não vai ser fácil, não? Vai sim. Vocês vão ver que vai ser fácil, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Eu agradeço demais. E a gente continua, então, esse papo aí na próxima, tá bom? Valeu, então. Professora Ana Flávia, já está Boa podendo aí noite, falar? professor. Tudo Boa bem? noite agora, tá bom? Boa noite, obrigada, Marcelo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau, Ana Flávia. Abraço. Tchau, Tchau. tchau. Deus, tchau. Ei, gente, deixa eu parar a gravação aqui.